No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre você ouvir a voz de Deus e você crer de coração que o mesmo Deus que operou ontem pode operar hoje e sempre vai continuar operando. Colossenses 1, versículo 15. Fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na versão NTLH, fala: Ele é a revelação visível do Deus invisível. Você, ao olhar para Jesus, você automaticamente vê Deus. E você vai ver uma revelação visível da parte de Deus. E tem aquela parte invisível, né? O que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar? Que Deus não é só o que eu sinto, Deus não é só o que eu ouço falar, o que eu vejo ou o que eu falo, né? De acordo com o que eu sinto ou ouço falar. Às vezes esses pensamentos vêm assim, sabe? E é importante a gente meditar na palavra do Senhor. Toda pergunta que a gente faz em relação a Deus ou alguma coisa assim, tem uma resposta. É só pegar a Bíblia e ler que eu vou achar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tenha em mente que Deus não é só o que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, é muito mais. E isso gera uma fome e sede dele. É importante a gente pedir isso pro Espírito Santo. Ele venha nos transbordar. Você é um copo a qual Deus transbordou. E você quer se encher mais ainda, você quer transbordar mais ainda. Então você quebra o seu vaso e aí Deus vai moldar em você um vaso novo através de processos, através de desertos, de fases, a qual a gente julga ser fases difíceis, que a gente diz que nessas épocas que a gente fica dramático, Deus te molda em um vaso maior. Então você vai aumentar, vamos dizer assim, agora você virou uma garrafinha. E aí você vai transbordar, você vai virar um jarro, vai transbordar, vai virar um vaso, vai transbordar. E assim, é infinito. Quando fala que Jesus é a revelação visível do Deus invisível, eu entendo que tem muito mais. Então, por exemplo, chegou um dia que você fala: caraca, eu senti uma revelação da parte de Deus. É a revelação mais forte que eu tive dele. Eu acho que, sei lá, nunca ouvi falar, nunca senti na minha vida. Presta atenção. Tem mais. Deus não é só isso que você sentiu, ele é muito mais. É Gênesis 1, versículo 26, né? Deus vai ordenar para criar o homem, né? E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Detalhe, ele acabou de falar que era para eles criarem o homem, a imagem deles, né? A Trindade, conforme a semelhança deles. E a partir disso, ele fala: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, enfim. E vai falando para o homem ter o domínio. Deus disse que nós vamos ter o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. A gente entende que primeiro Deus tem esse domínio. Então é como se ele pegasse uma porção dele e falasse: olha, eu vou pegar uma porção minha e criar um filho, fazer uma obra. A gente, pelo que Deus diz, a gente tem esse domínio sobre as aves do céu, sobre, enfim. E Deus, ele tem mais domínio ainda, vamos dizer assim. Mas o que chamou atenção em relação à fase é isso. Deus tem o domínio sobre os nossos medos. Eu não gosto de falar minha ansiedade, meu medo, minha angústia, e inclusive ansiedade. Eu não tenho ansiedade, eu não sou ansiosa, porque a minha identidade não é firmada em coisas que eu sinto, em coisas que eu faço ou deixo de fazer. Ela é encontrada no Senhor. Eu acho importante a gente entender que não é a nossa ansiedade. Jesus trocou o fardo pesado, os nossos pecados, por um fardo leve. Sabe o que acontece se a gente não valorizar a graça? Valorizando ou não, a graça nos alcança. Você pode se sentir no fundo do poço, a graça vai estar lá te alcançando. A graça é como se fosse um carro. Então é assim, chegou uma pessoa, te entregou um carro. Você fica fulano como que você foi capaz. Você deu um carro pra mim. Cara, imagina que é o carro mais top do mundo. É o carro, entendeu? E aí ele te dá aquele carro. E aí você não aceita o carro. Você fala: não posso aceitar. E aí tá, ele falou: não quero saber, deixa o carro aí, vai embora. Então você querendo o carro, não, o carro vai estar lá, tá? Você pode deixar ele abandonado na rua, mas ele vai estar lá, ele é seu. Porque a pessoa te deu. Você tem duas opções. Ou você pega o carro e anda com ele na rua, ou você deixa ele na garagem. A graça é da mesma forma. Ou você aceita ou você tenta ignorar, mas ela vai estar lá. Eu posso te dar certeza, eu falo isso com toda certeza, que a pessoa que presenteou a outra com o carro, falando aqui, né? Ela vai ficar muito feliz
se vê a pessoa andando com o carro. Independente se a pessoa merece ou não, a pessoa deu o carro e ela quer que a pessoa ande com o carro. É você, querendo ou não, a graça vai te alcançar. Porque não é o que você fez ou deixou de fazer. É a misericórdia dele e a graça dele que nos alcança. Eu li sobre isso, que Deus tem um domínio. Foi meio que uma chave assim, tipo, uau, Deus tem um domínio sobre os medos que me cercam. Às vezes eu tento lutar e não consigo, porque não é o meu esforço, é o dele. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8 diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. E orando, não usem vãs repetições como os gentios. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Essa passagem conclui falando que antes de você pensar o que você precisa, Deus já sabe. Mas não é porque você tem que deixar de orar porque ele já sabe tudo e tudo mais, não. Ele sabe, ele quer ouvir você falando. Ele sabe que você o ama, mas ele quer ouvir o próprio filho dele falando. Olha só, vamos ressaltar dois tipos de pessoas aqui. Primeiro, as hipócritas, que oram para dizer que oram, como se fosse um título. O errado não é você orar em público. O errado não é você estar orando em pé. O problema é a intenção. A intenção de orar em público, a intenção de orar perto de pessoas é fazer com que as pessoas achem que você está orando, entendeu? Tipo, como se fosse um título. Ah, eu oro, ah, eu não sei o quê. É isso que eu falei. A questão não é você orar em público, mas a intenção de orar em público. A segunda pessoa são os gentios. Eles falam muito, né? E com isso a gente conclui que eles creem menos. Não é que você não pode orar durante 1, 2, 3, 5 horas. Não é isso. Mas a intenção, o falar muito são as repetições. Eu não tô falando que seja errado você... Tipo assim, vamos supor, todo dia você agradece a Deus. Ah, eu não posso mais porque eu não posso repetir. Hoje eu tenho que orar assim, assim, assado. Amanhã eu tenho que orar de outro jeito. Não é isso. É a intenção, novamente. A intenção de você repetir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. O seu aniversário é amanhã. E aí você chega pra pessoa, ó, meu aniversário é amanhã, hein? Aí a pessoa, beleza. Aí tá. Aí você fica assim, acho que fulano vai esquecer. Aí você volta lá, meu aniversário é amanhã, tá? E aí você fica toda hora lembrando, pessoal, meu aniversário é amanhã, a pessoa já sabe que seu aniversário é amanhã, fulano não vai esquecer. Mas você repete, por quê? Porque você acha que fulano vai esquecer. Então, às vezes, a gente não fala, ou sei lá, não sente que a gente tá fazendo isso, mas a gente ora e a gente fica, ai, eu tenho que falar de novo pra acontecer. Então, vou orar de novo, vou persistir até ir, e Deus já sabe. Às vezes, a gente fala com o Espírito Santo como se fosse qualquer pessoa. Às vezes, a gente fala como se não fosse acontecer. A gente não precisa ter uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, pra provar que ele existe. Sabe uma coisa que a gente faz sem perceber? Comparar as experiências dos outros com as nossas. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e se a gente aplicasse as maravilhas que ocorriam naquela época nos dias atuais, a gente acha um absurdo, né? Então tem passagens que Deus escreve em paredes, tem passagens em que há milagres o tempo inteiro, tem passagens em que o mar se abre e a gente imagina hoje, se isso acontecesse, a gente ia ficar, gente... Não tem como, só é muito antigamente. Antigamente o povo era tudo de Deus, que não sei o quê. Sabe o que é isso? A nossa fé. A nossa fé se esgotando. A gente achando que o Deus de ontem não é o Deus de hoje, tá? Então, o mesmo Deus que abriu o mar, partiu o mar vermelho em 2 partes, é o que pode fazer isso hoje. Hoje, sei lá, você pode chegar no mar e o mar se abrir. Por que isso não poderia acontecer? Você vai ficar assustado? É Deus. A gente se resume àquilo que a gente sente. É isso que eu tô falando. Então entenda, você pode do nada escutar a voz de Deus. Isso não vai ser um absurdo. Você pode ver, sabe, sei lá, um anjo do Senhor, tá? Então a gente acaba baseando a nossa fé em experiências vividas, em coisas que a gente vê na atualidade. Não entende que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E é isso. Até a próxima.